Bom dia, my name is Hilda. I'm teacher English. My name is Hilda Dumiaki. Então, eu já sou PSS no estado, né? Iniciei esse ano, não terminei minha faculdade ainda sou estudante, mas quando eu adentro a sala de aula, principalmente no ensino fundamental, que nem sempre é sexto ano, é sétimo, oitavo, né? Agora estou lecionando para oitavo. Então, assim, eu faço um nivelamento para me saber até onde está o conhecimento deles, se eles inicio, né, o nivelamento, depois vejo os números, alfabeto, vejo como está a pronúncia deles, qual o interesse deles, né? Precisa se saber, eu faço nivelamento porque precisa saber até onde está o conhecimento deles, qual foi o nível de desenvolvimento do ano anterior, né? Então, e depois eu inicio apresento o verbo to be, né? Se já tiver o verbo to be, fazemos um review, exercício, recapitulando o verbo to be, fazendo uma revisão sobre o verbo to be, fazemos exercício do verbo to be. Também se primo por traduções. Sempre faço exercício de traduções, para eles fazerem um pequeno dicionário no caderno deles, né? Porque se eles copiarem a palavra, traduzirem essa anotação fixa, terão mais facilidade, né? Na hora que eles precisarem, que eles se depararem com essas novas palavras, já, né? Estará no subconsciente deles a tradução. Os números também faço isso, né? Gosto das traduções. Fizemos uma aula de campo, porque a aula de campo eles go to that people go out in loco, em físico, eles verem, eles têm o contato físico com aquele objeto, né? E depois eles vão buscar a tradução, então a denominação dessa tradução dificilmente será esquecida, né? Na maioria das vezes essa memória fica bem fixa, né? Até porque é uma parte diferente, penso eu, né? Eu vejo assim que o aproveitamento da aula de campo foi muito bom para o pessoal do ensino fundamental, né? E daí eu vou para o ensino médio também estou lecionando. Então, o ensino médio, lógico, claro, principalmente nivelamento, para ver até onde o conhecimento deles foi, até onde eles sabem se expressar, quais são os medos e seguranças deles, até porque a nossa juventude é muito inteligente. Eu vejo assim que eles têm muito mais opções, muito mais formas de buscas de conhecimento que nós, né? Nossa época. Então, assim, alfabeto, eu não vi dificuldade neles, nem no conhecimento do alfabeto, nem nos números até um certo, né, nível. A pronúncia, eu só vi alguma comparação assim que os números, né, têm ordinais e cardinais, essa forma diferente. It's different form, this is the teacher, this learning for you, yes? And this youngest have this a lot of these tools, different, yes, in this meet. It's a lot of this, yes? Desculpa, em português. Então, na realidade, busquei isso e depois fiz a recapitulação, recapitulei o verbo to be, fizemos um review do verbo to be, fizemos exercício no verbo to be. Aí eu já passei, né? Cuidar do dicionário, buscar que eles utilizem mais dicionário, que traduzam, né, traduções, e para eles preparar o seu dicionário no caderno também no ensino médio. Exatamente porque se ele copiou aquela palavra, traduziu, fica melhor, muito melhor, né? Fizemos também uma aula de campo. Então, e a outra parte que eu achei interessante é fazer a apresentação do verbo gerúndio, né? A introdução do verbo gerúndio, a apresentação do verbo to be, é past simple, ing, yes, this is yes, past perfect, yes. It's a lot of this. Outra coisa que eu vi assim, meus alunos do ensino médio normal e médio técnico, tenho turmas do médio técnico normal. O médio técnico e nem o médio normal não tinham conhecimento de como abreviar, principalmente os verbos. A abreviação na língua inglesa é muito comum, né? É bastante utilizada. Então eu passei para eles a abreviação, como se escreve por extenso, o porquê da abreviação, que é muito utilizada, né, pelos falantes em inglês. Então, esse foi um trabalho específico, assim, desse semestre. Daí eu passei, depois da apresentação dos verbos, né, do verbo gerúndio, do verbo to be, do verbo gerúndio, eu pedi para eles um poema. It's my poetry in English. It's people disafraid. And the first time, but after this I love you. Então, o primeiro momento, assim, foi um susto, né?
que a professora quer um poema em inglês, depois eles aderiram a esse trabalho e estão gostando disso. E eu estou orgulhosa porque eu vejo eles entrando em contato comigo, tirando dúvidas, compondo seus poemas. Não pedi nada muito exigente, assim, específico. Pedi coisas simples sobre o dia a dia deles, sobre uma atividade que eles fizeram e gostaram, sobre algumas atitudes deles, né? Então, eu quero entre 15 e 16 linhas a composição e a tradução do poema, porque eu penso comigo que quem consegue desenvolver um poema, por mais que desenvolva e não na língua inglesa, depois busca a tradução e, né, pede para, né, os versos e a prosa toda, os versos e estrofes e versos, né, ter entonação, eles já saberão como se portar perante, né, um texto desenvolvido por eles. Algo é uma riqueza desenvolvida por eles, né? Principalmente os meninos no ensino técnico, técnico em informática. Então, assim, se eles serão bons programadores, vamos começar a buscar mais, enfatizar mais a língua inglesa, incentivá-los a usar mais, né? E, como eu falei, de várias formas e tantas ferramentas que esses jovens hoje têm, nós não tínhamos na época. É, então, e sobre a aula de campo que eu fiz com eles, eu pedi a tradução, e no próximo bimestre, no finalzinho do ano, eu vou pedir uma redação, descriptions about this. Sobre a aula de campo, eu vou pedir uma descrição, descriptions, né, uma redação, nada assim muito grande, né, pode ser 16 linhas ou até 20, né, vou ver ainda isso certinho. Por quê? Porque eu penso comigo que o conhecimento tem que avançar, porque antes, nós éramos muito limitados, era dicionário só de papel. Hoje, no dia a dia, eu vejo que eles têm acesso a palavras, filmes, a pronúncia de inglês, a músicas, muito mais do que nós, do que na nossa época, certo? Isso eu acho importante eles enaltecer e também uso o dicionário, peço para eles, tira dúvida, don't have double go to the house, não, eu peço para eles não levar dúvida para casa, se levar, entrar em contato com a professora, tire as dúvidas, né, que é importante para eles, e eu também sou professora do EJA. O EJA é uma parte diferente, uma parte específica, eu sou aluna de EJA. Quando eu fiz EJA, não tínhamos inglês. Engraçado, né? Não tínhamos inglês, era 94, que acho que eu fui aluna de EJA. Eu fui buscar nos meus livros, nos meus cadernos, que tenho guardado ainda, depois eu descobri que nós não tínhamos inglês. Não adiantou nada. Então, é uma parte delicada. Quando eu entrei à sala, eu acho que assustei-os um pouco, né? Assustei-los um pouco. Mas depois eu, né, go to back. Regredi, pensei melhor. É, a situação é mais delicada, precisa de um inglês mais simples, alfabeto, números, pronúncias básicas, bastante uso, né, de palavras do dia a dia que a gente vê na nossa rua, na nossa cidade, palavras que elas já pronunciavam, falavam as senhorinhas e os jovens e nem sabiam, né, que era inglês. Então, algumas senhoras auxiliei na busca do dicionário, até porque o dicionário às vezes traz a pronúncia, depois a palavra, a tradução, né? Outros a tradução primeiro, depois a pronúncia. Então, é uma turma, somos uma equipe diferente, é um pessoal mais, eu preciso muito mais, o meu objetivo é muito mais do que dar aula, auxiliá-los, preciso me dedicar a eles, dar uma atenção especial. Os mais jovens ajudam as senhorinhas, né? Os senhores, os mais idosos, eu tenho mais senhoras do que senhores. Tenho senhorinhas jovens, as meninas jovens e os meninos jovens. Agora, senhores, eu tenho menos. Então, assim, eu busquei no RCO, né, o acompanhamento lá, a discriminação no material e busquei simplificar bastante, né? Até porque eles são de uma forma mais simples. Preciso ajudá-los de uma forma diferente. E fechando agora esse semestre, eu vi como evoluíram. A independência dessas senhoras que, né, já abordam a professora, a primeira dificuldade que elas têm, chamam, a evolução delas, né, me deixa orgulhosa. E os jovens já auxiliando, compreendendo, a autonomia deles ficou muito boa, a evolução deles, fico agradecida. Thank you very much.